Graças, pais, heróis da fé. Shalom, heroínas da fé. Estamos vivendo um tempo em que ou temos fé ou não temos fé. A pastora Cíntia leu no início o texto magistral da palavra de Deus, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, aqueles que têm fé, eles têm a capacidade de se aproximar de Deus e receber os prêmios, os galardões que Deus tem para entregar a todo aquele que crê. Então, dentro desse ambiente em que precisamos estimular todo o poder que há em nós, que nós desconhecemos que temos, é que hoje nós vamos falar sobre o tema o poder da renovação da mente. Esse poder tem o poder de expandir a nossa mente numa dimensão de ação muito maior do que qualquer coisa que nós possamos imaginar que podemos fazer. Esse poder que há dentro de cada um de nós, que é a fé, ela se movimenta de uma forma tão grandiosa a favor daqueles que creem, que muitas vezes nós até desacreditamos desse poder, porque ele é tão grande que nós não conseguimos mensurar a sua grandeza. Mas hoje nós vamos começar a exercitar esse poder, que se chama o poder da renovação da mente, e nós vamos ler as Escrituras Sagradas, que é a nossa base de fé, a Bíblia Sagrada. No livro de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja, olha essas três grandezas que Deus nos mostra, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós estamos nesse tempo, estamos enfrentando uma das maiores batalhas das nossas vidas. Nunca antes, em todos os tempos da existência em que nós estamos vivendo, nós passamos por tribulação tão grande. E a Bíblia nos ensina que são nas tribulações que nós devemos perseverar na fé. Porque a partir do momento que nós perseveramos na fé, através da tribulação, nós adquirimos uma experiência que vai servir de caminho, vai servir de instrução para as outras coisas que nós precisamos fazer. E essa experiência vai fazer com que cada um de nós tenhamos esperança. Vai fazer com que cada um de nós tenhamos fé naquilo que não vemos, assim como a palavra de Deus diz que é, porque a fé é a certeza das coisas que nós esperamos obter e ainda não obtemos. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos ter e ainda não temos. Então, nessa esperança é que cada um de nós estamos vivendo nesse tempo. Então, se estamos vivendo esse tempo, e se não há como retroceder das coisas que aí estão, no meio de uma pandemia mundial, precisamos de uma mente renovada para enfrentar esse novo desafio do lockdown, esse novo desafio de fechamento das ruas, fechamento das cidades, fechamento das nações. Precisamos saber
como agir nesse tempo em que ou vamos ter fé ou não vamos ter fé, ou vamos avançar ou vamos retroceder, ou vamos viver ou vamos morrer. Então, é necessário que nós saibamos como trabalhar dentro da renovação da mente, como nós deveremos trabalhar ativando o maior poder que há dentro de nós, que é a fé. Nós precisamos saber como trabalhar dentro desses novos moldes de desafios que nós estamos vivendo hoje e enfrentando dentro dessa pandemia, para que nós possamos sobreviver. E não só sobreviver, mas para que nós precisamos viver, porque senão vamos morrer. E nenhum de nós quer morrer, todos nós queremos viver. Então a palavra de Deus nos leva a esse caminho, a esse desafio, de não nos conformarmos com o estado da situação atual, não nos conformarmos com esse mundo, não nos conformarmos com essa pandemia. Mas a palavra de Deus nos desafia para que haja em nós uma transformação pela renovação da nossa mente. E é aí que cada um de nós entra nesse desafio. Cada um de nós, independente do que nós vamos estimular nessa pregação, independente do que vamos falar ou do que você conhece das Escrituras ou desconhece, cada um de nós, de alguma forma, já experimentamos esse viver sobrenatural, esse viver da renovação da nossa mente em tempos difíceis. Então, nós vamos ver agora alguns, na realidade 3. Vamos ver alguns benefícios da renovação da nossa mente. Vamos ativar aqui. Então, a nossa fé, a mente, é mais ou menos como essa lâmpada que vocês estão vendo aí. Quando nós acionamos a fé, quando nós acionamos Deus que existe dentro de cada um de nós, essa lâmpada acende. É a fé. Quando nós duvidamos, quando nós enfraquecemos, quando nós desistimos, essa luz apaga. Todos nós temos essa luz dentro de cada um de nós. Essa luz se chama Jesus. Então, através dessa ativação da fé, essa luz vai acender, trazendo um renovo de esperança, trazendo para cada um de nós uma luz para iluminar o caminho das trevas que, eventualmente, cada um de nós pode estar trilhando e não saber mais para onde nós devemos ir. Então, nós vamos trabalhar apenas ativando a fé para que a mente que nós já temos dentro de nós seja ativada, seja renovada, e através dessa ação, dessa renovação, nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus que existe dentro de cada um de nós. Vou dar apenas um exemplo das Escrituras Sagradas, ainda que existam dezenas, centenas de outros exemplos. Vamos dar apenas um exemplo da renovação da mente de uma mulher. Esse texto se encontra lá em Lucas, capítulo 8, verso 43 ao 48, e fala do poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. Essa história é muito conhecida, nós já falamos várias vezes dela aqui, a pastora Cíntia já falou diversas vezes desse texto. Fala de alguém que estava literalmente morrendo. Fala de uma mulher que já havia 12 anos que sangrava, que estava com uma hemorragia e que ela, apesar de ter alguma posse, tudo que ela tinha, ela gastou com os médicos da época e não ficou curada. Essa mulher ela estava condenada à morte porque já não havia mais esperança. Toda a ciência da época não era capaz de curá-la. Todo o conhecimento científico da época não foi capaz de sarar aquela hemorragia e ela estava a ponto de morrer. Mas aí acendeu uma luz
dentro dela. Ela ouviu falar da luz, da grande luz, que é Jesus. E ela ouviu falar que aquela grande luz que é Jesus estava naquela cidade onde ela morava. E ela tomou um susto quando soube que aquela grande luz, a esperança da vida dela, a última esperança da vida dela, iria passar por aquela rua aonde ela morava. E sabe o que aconteceu? Sempre que Jesus andava, uma grande multidão o acompanhava, porque onde ele estava, ele era o emanador da vida, era o emanador dos sinais, dos prodígios maravilhosos de Deus, e havia uma grande multidão cercando Jesus, os seus apóstolos, os seus seguidores, a multidão daquela cidade que ali estava. E aquela mulher, ela ativou a sua mente a favor dela mesma. Aquela mulher, naquele instante, ela pensou na sua mente: se eu ao menos tocar na orla da veste de Jesus, eu ficarei curada. Então, bem, ela não tinha mais medicação, ela não tinha mais solução pela medicina, mas ela lembrou de alguém falar que Jesus cura. Ela ouviu falar que para Jesus não tem nada impossível. E ela renovou a sua mente naquele instante, a esperança da sua vida. E ela disse: eu não tenho mais forças, eu estou perdendo muito sangue, eu não tenho mais dinheiro, eu já gastei tudo que tinha, mas eu tenho ainda um pouco de fé. E aquela mulher ativou a sua mente, renovando a sua fé, e ela estabeleceu um contato, estabeleceu um código, estabeleceu uma visão na sua mente. Ela disse: eu não posso parar com Jesus, eu não posso falar com Jesus, eu não sou ninguém para fazer ele parar no meio da multidão, mas eu quero apenas tocar, não no corpo de Jesus. Eu quero apenas tocar nos seus vestidos, nas suas vestes, na orla do seu manto. E ela disse: se eu tocar, eu vou ficar curada. Olha a renovação da mente, olha a ativação da fé, olha a mudança de pensamento, olha a ativação da vida sendo manifesta naquela mulher à beira da morte. E sabe o que aquela mulher fez? Ela tocou no manto de Jesus, no meio de uma multidão que não estava nem aí para o que ela estava fazendo. Mas é interessante que quando nós renovamos a nossa mente através da ativação da fé, qualquer ato, qualquer elemento que nós estabeleçamos para tocar, para beber, para comer, naquele instante é manifesto um poder transformador dentro de nós. E naquele instante, aquela mulher sentiu a cura, através de um toque, no pano, que era a veste de Jesus. Mas o mais interessante é que no meio da multidão, Jesus, que estava passando, sendo aclamado por todos, ele parou. E parou toda aquela multidão. E olha o que Jesus falou para aquela mulher, melhor, para as pessoas que ali estavam. Jesus disse: alguém me tocou. E Pedro, com certeza, do jeito que ele tem um temperamento sanguíneo, ele disse: mas Senhor, Mestre, Jesus, tu estás no meio do povo, as pessoas estão te tocando, estão te pressionando, estão querendo pegar em ti. Como tu dizes, alguém me tocou? Mas aí é que está a resposta dos céus, que talvez você não conheça. Jesus está atento ao que você está fazendo. Jesus está atento ao que você está pensando. Jesus está atento ao intento do teu coração. E naquele momento Jesus falou: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Isso é uma coisa extraordinária.
Aquela mulher curada se levantou do chão e disse: Senhor Jesus, fui eu quem te tocou. E sabe o que Jesus fez? Ele disse àquela mulher: a tua fé te salvou. Então, interessante quando há uma renovação da mente em cada um de nós, quando nós ativamos a fé que há em cada um de nós, Jesus, ele cura não só o corpo, aquela mulher ficou curada da sua hemorragia, mas Jesus cura também as emoções, aquela mulher se levantou e se apresentou a Jesus, e Jesus cura mais do que as emoções, a alma, Jesus cura o espírito. É uma cura plena, completa, espírito, alma e corpo. E Jesus falou para aquela mulher: a tua fé te salvou. Ela apenas tocou na veste de Jesus. Mas aqui ele está dizendo: Jesus, eu sei que tu podes me curar. Eu sei que tu podes me salvar. Só tu tens a cura que eu preciso ter. E naquele momento Jesus entregou o maior presente para aquela mulher. Entregou a cura física, entregou a cura emocional, entregou a cura espiritual. Entregou o presente dos céus, que é a salvação. Por um único ato de fé, por uma única mudança de comportamento, por uma única atitude que aquela mulher tomou. E eu, e você, o que nós estamos fazendo nesse tempo de pandemia? É interessante que agora nós vimos muito falar dessa palavra que aparece aqui na tela, placebo. Eu mesmo não tinha muita familiaridade com ele, mas agora estou vendo placebo. Então, placebo é uma palavra latina que significa agradar, fazer bem. Mas existe também o inverso de placebo, que é nocebo. Nocebo significa fazer mal, desagradar. Então, agora, com todos nós na busca da vacina contra a Covid-19, 50% dos remédios que estão testados dessa vacina são placebo, ou seja, eles não fazem efeito medicinal nenhum no corpo de ninguém. E 50% é a vacina em si, feita em laboratórios para testar a destruição do vírus. Mas olha que coisa interessante. É interessante nós vermos que dentro desse princípio, desse estudo que é feito do placebo, tanto para antibiótico quanto para vacina, a pessoa que é vacinada com placebo, sem saber que é placebo, que não tem efeito químico nenhum no seu corpo, a pessoa começa a agir diferente. A pessoa começa a ter um comportamento diferente. A pessoa começa a ter uma reação bioquímica no seu corpo diferente, começa a ter uma reação psicológica da sua vida diferente, tomando uma coisa que não faz efeito nenhum. Mas que alguém disse para ele: é vacina, é remédio, cura. Vocês estão vendo o efeito que a própria medicina está fazendo com a humanidade, ativando dentro de cada um de nós o poder de reagir a uma doença, o poder de reagir a uma enfermidade, o poder de agir a uma ação destruidora no organismo. Todos nós já passamos por isso na vida. A minha infância e a minha adolescência eu passei todo no interior, em Cacau Pereira, que hoje é o município de Iranduba. E eu me lembro que quando a gente tinha febre, quando a gente tinha aquelas guariba, que era uma tosse violenta, tinha catapora, tinha sarampo, e não tinha remédio, que vivia no meio do mato. Eu vivi literalmente no meio do mato, a minha infância e minha adolescência. Não tinha remédio nenhum, não tinha farmácia nenhuma, não tinha médico nenhum. Mas eu tinha a minha mãe. E sabe como é que a minha mãe me curava e curava meus irmãos? Com água quente, farinha e uma pitada de sal. Era o famoso chibé. Mas quando aquele chibé ela fazia com aquele carinho, ela está dizendo: meu filho, isso aqui é caldo santo. Como é que é o nome do chibé que chamou hoje? Caldo da caridade. Quando o chibé passava a ter o nome de caldo da caridade, sarava tudo. Eu me lembro que eu sentava no colo da minha mãe, ela me abraçava e dava: meu filho, eu tomei esse caldinho aqui da caridade. Às vezes ela botava um ovo cozido. Ficava uma delícia. E aquilo me curava. O caldo da caridade sara.
O caldo da caridade cura. Porque no momento que você toma, você está tendo fé. A mente está renovando, a mente está sendo liberada as enzimas necessárias para a cura de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Uma outra experiência que eu tive também, meu pai foi topógrafo por um tempo na vida dele. E ele andava muito no mato. Às vezes, quando ele saía, passava uma semana. Às vezes, passava 2 semanas no mato. E quando ele ia para o mato, ele levava alguns medicamentos mínimos. Uma ozonil, uma injeção para gripe, remédios básicos. E numa dessas viagens que ele fez, um dos peões foi mordido por cobra. E aquele peão ficou apavorado, porque ele está dizendo, o seu Chico, o nome do meu pai é Francisco Leite. Ele disse, seu Chico Leite, eu vou morrer, a cobra me picou. Ele vai dizer, não vai morrer não. Eu tenho aqui uma injeção que é contra veneno de cobra. E você vai tomar, você vai ficar sarado. Só que a injeção era contra a gripe. E aquele peão, tremendo de medo de morrer no meio do mato, não podia nem ser transportado para a cidade, aplicaram aquela injeção nele. Sabe o que aconteceu? Que esse peão, ele está vivo. Com uma injeção contra a gripe. Vocês estão vendo como a renovação da mente, como a ação da nossa mente a favor do nosso corpo, ele transforma o nosso biológico, transforma o nosso sociológico, transforma o nosso espiritual, transforma o nosso ser através da fé. Por isso a palavra de Deus diz aqui em Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio, traz cura, mas o espírito abatido faz secar os ossos, adoece. Então, dependendo da minha disposição mental, eu vou adquirir coisas boas para o meu organismo, para a minha alma, para o meu espírito, coisas más. Vai depender do que eu vou acreditar. E é por isso que cada um de nós, de todas as igrejas do mundo inteiro, estamos nos mobilizando na oração pela cura daquelas pessoas que não podem mais nem orar, porque estão entubadas, estão anestesiadas de uma forma que não podem mais nem reagir. Então, o que a fé faz? Através da oração, ele leva a cura para essas pessoas pelas quais nós estamos visualizando nas nossas orações. O apóstolo Pedro, quando foi preso por Herodes, ele foi preso e tinha uma escolta de 16 soldados para que ele não fugisse, porque no dia seguinte ele ia ser executado. Mas lá em Atos 12, fala que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Então, preste atenção. Enquanto qualquer um de nossos entes queridos ou amigos estão doentes, estão enfermos, estão nos hospitais, estão nas UTIs, estão entubados, eu e você estamos orando. E assim como aconteceu o milagre de Pedro ser liberto daquelas cadeias de ferro por um anjo e passar por 16 soldados acostumados com a guerra e sair daquela prisão, também essa pessoa pela qual você está orando, também essa pessoa pela qual você está intercedendo de alguma forma, Deus vai agir de uma forma sobrenatural e ele vai ser curado dessa doença, dessa enfermidade. Não há nada nem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Deus, ele age em todos os níveis da existência que nós possamos imaginar. No nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, ele age no universo. Ele faz um homem, através de uma declaração, fazer parar o sol, parar a lua. Com isso, ele para o sistema solar. Com isso, para a galáxia, a Via Láctea. Com isso, para o cosmo, o universo. Através de uma palavra de fé. Então, cada um de nós precisamos, através desse efeito placebo, que é a fé,
mesmo nós não sabendo exatamente o poder que ela tem, acreditar que através da fé nós vamos conseguir aquilo que estamos buscando dentro da vontade de Deus, porque a soberania absoluta é Deus. E Ele é que sabe de todas essas coisas. Então, dentro desse princípio da renovação da fé, o Senhor Deus, Ele nos presenteia com 3 grandes coisas maravilhosas. Porque a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que Deus nos mostre a sua boa vontade. Então, a primeira coisa que Deus nos dá quando nós temos esse efeito da transformação da mente, Ele nos mostra a sua boa vontade. E 1 Tessalonicenses diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, através da renovação da mente, Deus começa a nos separar para nos tratar, para que nós possamos ser limpos das nossas impurezas de pensamentos, de atos, de ações, e através dessa separação, dessa santificação, Ele começa a mostrar a sua boa vontade para cada um de nós. E Ele já revela o que tem com relação a nós, em termos da sua vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa para cada um de nós. O próprio Deus diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de bem, pensamento de paz. Mas Deus não quer apenas mostrar a sua boa vontade, Ele quer também mostrar a sua agradável vontade. Transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, a agradável vontade de Deus. E essa agradável vontade de Deus começa a subir num nível maior do que nós já vimos. Pois em Mateus 6 está escrito o seguinte, 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse verso, ele é o segredo do sucesso para que nós possamos alcançar qualquer coisa. Essas necessidades de que Deus está falando daqui são essas necessidades da vida, de comer, de beber, de vestir, de se alegrar, de ter uma casa, de passear, de viajar, de namorar, de casar, seja o que for. Então Deus está dizendo, revelando através da renovação da mente, quando você busca em primeiro lugar a mim, quando você espera a justiça que vem de mim, Ele diz, eu vou dar para você todas essas outras coisas que você precisa. E Ele, quando nos dá, Ele nos dá sempre numa medida muito maior do que aquela medida que nós poderíamos alcançar por nós mesmos. A medida de Deus não é a medida de homem. A medida de Deus é essa medida cheia, é essa medida recalcada, é essa medida sacudida, é essa medida transbordante que vai muito além do que qualquer expectativa daquilo que eu poderia pensar em receber. E, finalmente, dentro dessa renovação da mente, a palavra de Deus diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu queria que colocasse o slide na tela, que sumiu aqui do meu tablet. Então, a perfeita vontade de Deus. Esse é um nível de renovação a cada dia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. A partir do momento em que nós nos entregamos totalmente a Deus, a partir do momento em que nós confiamos totalmente em Deus,
Ele começa a fazer por nós coisas grandes, coisas preciosas, coisas que a nossa mente humana não conseguia imaginar. Porque agora a gente abriu espaço para a mente de Deus habitar dentro da mente humana. Enquanto nós trabalhamos apenas na dimensão humana, com a mente humana, nós só vamos ter o que é humano, as coisas limitadas, as coisas que não podemos controlar. Mas a partir do momento que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor Jesus, a partir do momento que nós confiamos que Ele tem o melhor para cada um de nós, Ele começa a fazer por cada um de nós as coisas que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em nosso pensamento a grandeza de tudo aquilo que Ele está fazendo por cada um de nós. É por isso que nós precisamos entrar nessa dimensão da renovação da mente para entender esses caminhos que Deus tem preparado para nós. Queria que colocasse na tela o slide. As misericórdias do Senhor Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Você já imaginou o que é isso? Você já imaginou que a misericórdia de Deus, ela não tem fim? Você já imaginou que essa misericórdia, ela se renova a cada manhã? Então, significa que daqui a pouco, eu e você vamos ter uma nova experiência de renovo da nossa mente. Daqui a pouquinho, ao nascer do dia, ao nascer de um novo dia, nós vamos ter o renovo que Deus quer nos dar da nossa fé, da nossa esperança. E através desse renovo, nós vamos poder ver uma luz nascendo no fim daquilo que nós já tínhamos desistido de alcançar. Através dessa renovação da mente, através dessa misericórdia de Deus que não tem fim, através desse renovo que cada um de nós queremos experimentar, através da nossa fé, nós vamos descobrir coisas grandes e coisas ocultas que nós não sabíamos que existia, mas que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, por favor, a partir de agora, vamos agir diferente, vamos usar esse poder da renovação da nossa mente, que agora nós sabemos que existe e que está dentro de cada um de nós e que é ativado a partir da nossa fé em Jesus, que é o Todo-Poderoso, em Jesus, que é o Criador de todas as coisas, incluindo o meu corpo, incluindo o seu corpo. Ele é o Todo-Poderoso. Então, a partir desse instante, vamos recebê-lo no nosso coração, porque quando Ele está em nós, grandes coisas começam a acontecer. Quando Jesus está dentro de cada um de nós, a minha ação já não é mais a minha ação, é a ação do Espírito Santo. As palavras que eu falo já não são mais as minhas palavras, mas são as palavras do Espírito Santo. Os meus atos já não são mais os meus atos, são os atos do Espírito Santo. E é por isso que cada um de nós precisamos, nesse momento, receber essa nova vida através de Jesus, porque está escrito na Escritura Sagrada: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você já pensou nisso? Você já pensou em, a partir desse instante, ser essa nova criatura? Você já pensou a partir desse instante ter essa nova mente? Você já pensou a partir desse instante receber esse poder extraordinário que é o Espírito Santo e
que se move de uma maneira extraordinária através de cada um de nós. Então, por favor, receba esse poder que se chama Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de nós.